Olá! Hoje a nossa exploração vai fundo no Salmo 64. É um texto, assim, que traz uma carga emocional bem forte, sabe? Um pedido de socorro mesmo para Deus contra inimigos que agem escondidos. Isso. E logo no começo, né, o salmista já definiu o tom. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, livra a minha vida do horror do inimigo. Dá pra sentir a urgência, a vulnerabilidade ali. Totalmente. E o interessante é como essa ameaça é descrita, né? Não é uma briga aberta. Não mesmo. O texto fala de uma conspiração dos maus, um tumulto dos malfeitores, gente que trama, que age nas sombras. Isso aumenta muito a sensação de perigo, né? Com certeza. E tem aquela metáfora poderosa das ações deles. Como descreve? Ah, sim. Afiaram as suas línguas como espadas, armaram por suas flechas palavras amargas. É muito visual isso. Muito. Transforma a palavra maliciosa numa arma mesmo, né? Algo que fere de verdade. E atacam assim de emboscada o íntegro e o texto diz sem temor. Essa parte do sem temor diz muito, acho. Mostra uma psicologia particular desses adversários. Eles se juntam, se incentivam para fazer o mal. Planejam as armadilhas escondidas. Exato. E acreditam piamente que ninguém vai descobrir. Tem aquela pergunta retórica: quem nos verá? Isso revela uma soberba, sabe? Uma confiança enorme na própria inteligência, na capacidade de manter tudo em segredo. O texto até menciona o profundo é o íntimo e o coração, reconhecendo essa complexidade, essa capacidade humana para intriga, né? Sem dúvida. Essa astúcia é um ponto central ali. Mas, Mas aí vem a reviravolta, né? A intervenção divina que muda tudo. sim, mas Deus disparará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. É uma virada súbita. E o mais interessante para mim é a ironia. Deus usando setas contra eles. Justamente eles que usavam as palavras como flechas. É uma espécie de justiça poética, né? Exatamente. Como se a própria maldade deles contivesse a semente da sua destruição. Pois é, e as consequências são bem diretas. As línguas que eles usaram para atacar. Agora se voltam contra eles mesmos, levando à ruína. Isso. E quem antes agia no secreto, agora é exposto, vira alvo de zombaria pública. O texto fala que meneiam a cabeça, né? A trama toda desmorona à vista de todos. E o efeito não fica só neles, né? Isso reverbera, Sim, o Salmo amplia o foco. Diz que todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus ou feitos. seja, a queda desses conspiradores vira um exemplo, uma lição. Exatamente. Uma lição universal sobre as consequências dos atos e a realidade da justiça divina. É impressionante como essa dinâmica de milênios atrás ainda conversa com a gente hoje, né? Com fofoca, difamação online, Verdade. Formas diferentes da mesma coisa, talvez. pode ser. E essa ação de Deus, então, tem um propósito que vai além da punição. É didático. E depois de toda essa jornada da angústia à justiça, o Salmo termina com um chamado O chamado final que é para alegria e confiança. Alegre-se o justo no Senhor e confie nele, e gloriem-se todos os retos de coração. A resposta final não é o medo ou a vingança, mas encontrar segurança em Deus, na integridade. Então, resumindo o percurso, a gente tem a angústia inicial com ataques escondidos, a descrição muito viva desses inimigos e suas táticas, a confiança de que Deus vai intervir e de forma irônica, e a lição que fica para todo mundo, culminando na confiança como refúgio. Isso. E fica talvez uma reflexão, né? Como essa dinâmica toda dos ataques velados, da esperança numa justiça que chega, e o poder da palavra, tanto para ferir quanto implicitamente para construir, como isso aparece hoje em dia nas nossas relações, na sociedade. É verdade. Essa tensão entre a confiança e a traição, o visível e o oculto. Exato. É algo que parece atravessar a experiência humana, né? Para a gente pensar a respeito.